pessoal, na aula de hoje eu vou fazer uma viagem a mais de 2 milênios, tá certo? E abordar um tema determinante para as nossas ações no dia a dia, né? E aí, essa apresentação, essa exposição, essa videoaula, ela se encaixa no público em geral, não somente aos alunos de graduação, do ensino médio, do ensino básico, mas todo o ser humano que tem uma curiosidade e que desperta uma curiosidade para saber, né, sobre questões determinantes do nosso dia a dia, do nosso mundo, tá certo? E perceber como a curiosidade sempre esteve presente no pensamento humano desde os primórdios da civilização, tá certo? Então, uma das questões básicas era analisar isto desde o começo do homem pensante, né, o mundo que a gente vive. Então, nessa videoaula eu vou mostrar, né, como foi o cálculo que Aristóteles usou para determinar a circunferência da Terra, medindo o seu raio, certo? Vale ressaltar que eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão tentando, né, se imaginar na época em que viveu Eratóstenes, há mais de 2.400 anos. Tá certo? Este personagem da história, em particular, eu tenho uma certa ligação porque ele foi bibliotecário, diretor do maior acervo livrístico da humanidade, que estava presente na Biblioteca da Alexandria, que teve seu auge, né, no século 3, 4 a.C., perfeito? E eu tenho uma ligação com ele porque eu fui bibliotecário aqui da minha cidade, Nossa Senhora das Dores, né, durante 3 anos. E além disso, ele como um pensador que detinha este acesso VIP a determinados papiros, aguçou sua curiosidade e teve, né, contato com livros determinantes para a história da humanidade, como os Elementos de Euclides, né? O livro mais importante da ciência, considerado, né? Perfeito? Então, o ponto que vamos abordar hoje é o seguinte: o raio da Terra, tá certo? Vamos intitular essa apresentação como o raio da Terra, o raio do planeta Terra. E vamos mostrar o método de Aristóteles para poder determinar o raio da Terra e comprovar algebricamente a sua esfericidade. Então, vamos tratar desse cara aqui, chamado Eratóstenes de Cirene. Era costume, né, se referir ao pensador colocando a cidade de onde ele é original. Então, Cirene é uma cidade da Grécia. Hoje, né, atual Líbia, perfeito? Era uma região que pertencia ao Império Grego, perfeito? Nós estamos falando aqui do ano 276 a.C. Eratóstenes de Cirene. Então, vamos apresentar como foi que ele determinou a esfericidade da Terra, com base nas ferramentas com mãos, olhos, imaginação, curiosidade e, acima de tudo, né, uma genial inspiração e alguns gravetos, né? Vale ressaltar que ele foi amparado por um pensamento grego, matemático, filosófico, já existente. Antes de Aristóteles, tivemos Arquimedes, tivemos Aristóteles, tivemos Tales de Mileto e outros nomes que já tinham edificado uma ciência, sobretudo uma matemática, uma filosofia,
ligados à geometria e trigonometria, que foram determinantes para o pensamento de Aristóteles, né? Por meio dos eclipses, né, já se comprovavam, em termos de observações, a esfericidade da Terra. A sombra que a Terra fazia na superfície lunar, a sombra da Terra na superfície lunar, em um eclipse, já atestava que a Terra é redonda, né? Infelizmente, hoje, alguns pensam que não, mas essa comprovação já tem mais de 2 milênios. Enfim, com base nessa constatação por meio de observações, Aristóteles foi imbuído, foi instigado a comprovar matematicamente, né? A mostrar, determinar a sua esfericidade. Perfeito? Como a Terra era esférica e, portanto, possuindo um raio, né? E esse raio é o que a gente vai tratar nessa aula de hoje. Perfeito? Então, temos aqui a representação da Terra. E ele sabia que duas cidades no globo terrestre possuíam a mesma longitude, né? Que era a cidade de Siena e onde ele morava, a cidade de Cirene. Perfeito? Então, ele tinha essa informação. Na cidade de Siena, acontecia um fenômeno interessante em um determinado período do ano. Com base já nas observações astronômicas da época, se sabia que existiam os solstícios e os equinócios. O solstício de verão, né, é o nome dado ao fenômeno de que, em determinado período do ano, os raios solares incidem com maior intensidade em um lado do hemisfério, fazendo com que o dia tenha maior duração em determinadas regiões. Por quê? Porque a incidência desses raios é constante, né? A incidência é a mesma em determinadas regiões do planeta, no solstício de verão, fazendo com que o dia em determinados locais tenha maior duração, comparando-se com outros, tá certo? De posse dessa informação, ele era um fenômeno curioso na cidade, que ao meio-dia, no solstício de verão, na cidade de Siena, o sol do meio-dia, o disco solar, a imagem do disco solar, era totalmente refletida pela superfície d'água de um poço cavado na cidade. Então, veja só que interessante, né? Até tipo uma atração turística, né? Tem um poço onde se cava para encontrar água. Neste poço, que é redondo, né? O espelho d'água refletia exatamente o disco solar por inteiro ao meio-dia. Então o sol passava a pino na vertical aqui e a imagem era totalmente refletida no poço. Ou seja, os raios solares que incidiam aqui em Siena eles conseguiam penetrar, né? Evidente, aqui o poço, de modo que a formação da imagem do disco era perfeita na superfície d'água. Então você tem aqui os raios solares e você tem o poço aqui em Siena, cujo prolongamento desses raios solares aqui
fazia com que o disco solar fosse refletido, a imagem, você pudesse ver, se chegasse assim no pulso, você via de fato o Sol por inteiro refletido lá na superfície da água, dentro do pulso, tá certo? Então, veja que reflexão profunda. Vale ressaltar que estamos há 2.400 anos, não tinha nenhum tipo de comunicação. Aristóteles, então, bom, se eu estou admitindo uma esfera, e se eu começar a pensar mais profundamente, eu posso intuir, eu posso imaginar que o poço é fundo, então os raios ele penetram no solo terrestre. Se eu imaginar esse prolongamento até o centro da Terra, eu vou ter nada mais, nada menos do que um prolongamento do próprio raio terrestre aqui no centro dessa circunferência. Então, eu vou ter aqui o próprio raio da Terra, construído geometricamente a partir do prolongamento dos raios solares. A ideia da incidência na vertical aqui, ó, dos raios solares neste pulso faz com que a profundidade deste pulso nos dê, né, a água que está aqui nesse fundo, nos dê a imagem refletida do objeto que está muito distante da Terra. E se eu imaginar essa profundidade, né, até o centro da circunferência, eu posso intuir que se eu prolongar mais esses raios vão penetrar até o próprio centro da circunferência, me dando assim o próprio raio da Terra. Perfeito? Então ele decidiu fazer o seguinte: bom, se em Siena acontece esse fenômeno, o que acontece aqui na minha cidade, em Cirene, ao meio-dia, ou seja, quando o sol está a pino, né? No dia do solstício de verão, que ele sabe que no solstício de verão a cidade de Siena e a cidade de Cirene vão receber os raios solares com a mesma intensidade, por conta da mesma região aqui no hemisfério. Tá certo? Então, em Cirene, ele não procurou um pulso. Veja, ele teve que esperar o outro dia, né? Não foi no mesmo dia, porque não existia uma comunicação. Então veja a profundidade e o tamanho da experiência por trás. Admitindo que em Siena, ele não procurou um poço em Siena, mas ele colocou uma haste, um pedaço de pau, um graveto na vertical, tá certo? Na sua cidade de Cirene, e quis analisar de que maneira a sombra dessa haste era projetada. Aqui em Siena não existia sombra. Por quê? Porque a imagem, se ele colocasse uma haste vertical sobre o pulso aqui, não existiria sombra. Por quê? Porque a imagem era totalmente refletida. Esses raios que batiam na vertical refletem o disco solar por inteiro na superfície do pulso, no espelho d'água. Em Cirene, então, ele botou uma haste, quis calcular a sombra, né? Quis ver qual era o comportamento da sombra. E, por incrível que pareça, essa sombra em Cirene era apreciada, ou seja, tinha um ângulo formado entre a sombra e o prolongamento dos raios. Então, se os raios batem aqui, ó, nós temos aqui os raios solares vindo de muito longe, ele percebeu que existe um ângulo e esse ângulo é formado pela haste, pelo graveto e o prolongamento dos raios solares. Tá certo? Mas para ele ter esse raciocínio de que esse ângulo era projetado por causa da sombra, ele teve que ter outra ideia não trivial. Qual foi a ideia não trivial que ele teve? Não intuitiva. Ele percebeu, ele teve que admitir que os raios solares incidem
na superfície terrestre paralelamente. Os raios incidem paralelamente, o que não é uma coisa trivial, porque nós sabemos que os raios solares partem do Sol, e aqui eu vou fazer essa figura aqui, ó. Os raios solares são divergentes, certo? Os raios partem do Sol de maneira divergente, se distribuindo isotropicamente pelo espaço. Perfeito? Mas por que ele teve esse raciocínio? Ele já imaginava que a Terra estava muito, mas muito distante. Hoje sabemos, essa distância é cerca de 150 milhões de quilômetros. Então, admitindo a Terra muito distante do Sol e ela milhões de vezes menor do que o Sol, né? Não é nenhum absurdo você considerar que a Terra estando aqui, por exemplo, fora de escala, mas estando aqui, a divergência, eles são divergentes. Os raios solares são divergentes. A divergência desses raios solares, ao passar pela Terra, a divergência é pequena. É muito pequena. Então não é nenhum absurdo você considerar que, levando em consideração o tamanho minúsculo da Terra em relação ao Sol e a distância entre esses dois astros, não é nenhum absurdo você considerar que a incidência desses raios solares na superfície terrestre é uma incidência paralela, ou seja, os raios são paralelos à superfície terrestre. Esta reflexão é profunda, dado que estamos pensando há 2.400 anos. Perfeito? Então, sabendo que esses raios incidem paralelamente na superfície terrestre, ele mediu esse ângulo aqui, ó. Veja bem. Os raios paralelos, né? Ele mediu esse ângulo. Ora, agora um pouco mais de geometria e de trigonometria já conhecida na época. Se essa distância aqui, do centro da circunferência até o poço, eu chamei de raio, daqui onde a haste está para o centro da circunferência, também é o prolongamento do raio terrestre. Perfeito? É o prolongamento do raio terrestre. Aqui também vai ser R. Agora um pouco mais de geometria, um pouco mais de conhecimento. Veja só, já existia um teorema chamado Teorema das Retas Paralelas, no qual isso aqui é paralelo. Ó, essa reta aqui, formada pelo prolongamento desse raio solar com essa aqui de cima, essas coisas aqui são paralelas. E formam ângulos alternos internos. Ó, este ângulo aqui, possui a mesma medida que este ângulo aqui. Teorema das retas paralelas, porque esses ângulos são alternos internos. Esse conhecimento já existia na Grécia, tá certo? Atestando que essa ideia não poderia ser feita anos atrás, anos antes desse experimento. Tinha que ser feito exatamente nesta época, porque ele já tinha esse conhecimento. Ora, sabendo que esse ângulo é igual a esse, o fato de Aristóteles medir esse ângulo formado pela sombra, esse ângulo dado pela sombra projetada entre o graveto, a haste e os raios solares, ele medindo este ângulo, ele está medindo o ângulo aqui no centro da circunferência, por geometria. Esse ângulo ele mediu, e esse ângulo possui 7,2 graus, que é o mesmo ângulo daqui. São ângulos alternos internos. Olha só que interessante. Então, veja só, ele dispondo do ângulo, e ele dispunha também
da distância entre as duas cidades. Como é que ele fez para achar o raio? Uma regra de 3 simples. A distância entre essas duas cidades, essa distância aqui, a distância entre essas duas cidades – 5.000 estádios. Ora, sabendo a distância, a abertura angular, aqui ó, sabendo essa abertura angular, esse comprimento de arco, e o ângulo formado, com a regra de 3 simples você descobre qual é essa incógnita aqui, qual é esse raio. Por quê? Porque já era de conhecimento dos gregos que uma circunferência podia ser dividida em 360 partes iguais. Ou seja, o ângulo total aqui da circunferência é 360 graus. E para percorrer o comprimento de uma circunferência, o perímetro de uma circunferência, é igual a 2π vezes o raio da circunferência. Então, se 2πr está para 360 graus, você tem que esta distância aqui de 5.000 estádios está para o ângulo de 7,2 graus. Perfeito? Ele fez essa regra de 3. Ó. 2πr está para 360 graus, assim como 5.000 estádios está para 7,2 graus. Olha que raciocínio genial. Simples, mas genial. Pronto. Você sabe, o valor 2 é uma constante, π é uma constante. A única incógnita aqui dessa relação toda é o raio. Foi assim que ele calculou. Tá certo? E que medida é essa estádio, né? E vamos fazer um parênteses. Esse estádio não se sabe ao certo qual estádio que ele usou, porque na época dele, essa medida aqui era unidade de medida de comprimento. Você tinha o estádio egípcio, que valia 157 metros. E você tinha o estádio olímpico. O estádio olímpico possuía 185 metros. Então, essas eram essas duas medidas que eram vigentes na época para calcular comprimento. Não sabemos ao certo, né, qual das duas ele usou. Porém, era uma unidade de medida. Então, né, é só calcular essa regra de 3. Então, fica 2πr vezes 7,2 graus. Isso aqui é igual a 5.000 vezes 360 graus. R, portanto, é 5.000 vezes 360 graus dividido por 7,2 vezes 2π. Tá certo? Fazendo essa conta, ele chegou num raio de... fazendo essas contas, vocês podem conferir, 39.789 estádios. Este foi o resultado que ele encontrou. Ora, quanto é que dá isso aqui em quilômetros? É só fazer a conversão aqui das unidades. Para o estádio egípcio,
é só você multiplicar 39.789 vezes 157 metros. Você vai cancelar os zeros, né? Então nós temos aqui de fato um raio igual a 6.241 quilômetros. Para o estádio olímpico, você tem um raio de 7.360 quilômetros. E o raio real, o raio da Terra, o raio, digamos, real, né? Medido hoje com todos os mecanismos disponíveis, né, na sociedade moderna, nós temos que o raio da Terra é 6.371 quilômetros. Veja aqui que raciocínio fantástico, né, que levou Eratóstenes a calcular com uma precisão danada, né? Errou por apenas alguns quilômetros. E se você levar em consideração que este raciocínio foi feito há mais de 2.400 anos, esta informação é uma informação genial, uma informação revolucionária, certo? Ele conseguiu calcular o raio da Terra e, consequentemente, ele consegue calcular determinar a sua esfericidade, porque se você tem, sabendo, né, evidente, que isso aqui foi feito sabendo que o comprimento da circunferência, né, é 2πr. Isso aqui é o comprimento da circunferência. Então, você calculando o raio, você calcula o comprimento. São os mesmos trabalhos, né? Dá o mesmo trabalho. São coisas equivalentes. Evidentemente, Eratóstenes calculando o raio da Terra, ele comprova algebricamente que a Terra é redonda. Não é plana, igual algumas pessoas insistem em defender atualmente. Então veja que raciocínio fantástico. Fruto de uma observação e de uma sapiência muito grande. Para você, vale a reflexão de do quão geniais podemos ser a partir da nossa curiosidade. Ou seja, por conta de um fato, de um fenômeno, de que em Siena, no solstício de verão, o sol a pino, você conseguia visualizar a imagem do sol por inteira no espelho d'água. Ele extrapolou esse pensamento e decidiu analisar o que acontecia na cidade dele, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário. Veja o trabalho que ele teve que ter, né? E a curiosidade. Ele foi instigado a fazer isso, assimilando e tendo como base o conhecimento trigonométrico e algébrico e geométrico da época, ele conseguiu, né, calcular o raio da Terra. Não é legal? Então, a gente para por aqui. Espero que tenham gostado dessa apresentação. Comente e compartilhe, tá certo? Se tiver algum senão, por favor, pode enviar. E seguimos aqui hoje com essa apresentação algébrico, geométrica, astronômica sobre nossa ciência. Bons estudos.